Filipenses, capítulo 4, versículos 14, 15 e 16. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês. Vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Nós estamos vivendo em uma época do ano em que muito dinheiro é movimentado no mercado. A época do Natal. E por que isso acontece? Bom, primeiro porque as pessoas normalmente recebem mais nesse mês por causa do 13º salário. E segundo porque há uma grande pressão social de que nessa época do ano nós devemos trocar presentes entre nós. Terceiro, talvez porque nós gostemos de fato de gastar dinheiro com aquilo que é importante para nós. Mas esses motivos são justamente os propulsores de algo muito triste que acontece no meio evangélico. É de se esperar que, se os cristãos recebem mais dinheiro nessa época do ano, naturalmente, os dízimos e ofertas a Deus também deveriam aumentar, não é verdade? Mas por incrível que pareça, em média não é isso que acontece. Há sim um aumento nas entradas das igrejas, mas é muito menor do que aquilo que poderia ser. Por que isso acontece? Qual é o problema? Não só, talvez, da igreja que você participa, mas também de tantas e tantas igrejas que enfrentam a mesma dificuldade. Bom, talvez um dos motivos seja o fato de que não olhamos para ofertas como prioridade em nossa vida. Muitas vezes nós não lidamos com as nossas finanças através de uma perspectiva bíblica. Como nós deveríamos enxergar os nossos recursos financeiros? Como deveríamos olhar para os dízimos e ofertas? Como deveríamos encarar a generosidade? Bom, a resposta é óbvia, com os olhos de Deus. Mas como é que Deus vê esse tema? É isso que nós vamos aprender nesse trecho final da carta de Paulo aos Filipenses. Aqui, Paulo está agradecendo aqueles irmãos por terem enviado uma oferta a ele. Ele estava preso injustamente por causa do Evangelho e precisava de ajuda financeira de outras pessoas. E até aqui, Paulo disse que já aprendeu a conviver com muito e com pouco, mas mesmo assim ele faz questão de agradecer aos filipenses por terem enviado aquela oferta. E no versículo 14, Paulo diz que, mesmo que já tenha aprendido a ser satisfeito com o que Deus lhe dá, os filipenses fizeram bem em participar da sua aflição. Em outras palavras, aquela igreja fez algo honroso ao ter se compadecido de Paulo e ter se sacrificado por ele na área financeira. Então, segundo esse texto, é assim que Deus vê as ofertas. Uma igreja que oferta generosamente faz o bem, faz algo excelente, algo honroso. E nos versículos seguintes nós podemos destacar algumas razões do porquê ofertar generosamente é algo útil e bom de ser cultivado em nosso meio. E aqui está a primeira razão, nos versículos 15 e 16, é a nossa reflexão de hoje. Uma igreja que oferta, ou um crente que oferta, contribui com o avanço do Evangelho. No versículo 15, Paulo apresenta aos filipenses uma informação que talvez eles ainda não sabiam. O fato de que só eles haviam se engajado financeiramente com o ministério de Paulo. Ele diz que desde quando saiu da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou ou se associou com ele quanto a dar e receber. A palavra comunicar ou se associar usada aqui é a mesma usada para traduzir comunhão em outros momentos. Significa partilhar a mesma ideia com alguém, se associar a um só ideal. Sabe o que isso significa? Que de todas as igrejas da região da Macedônia, que é a atual Europa, somente a de Filipos se juntou à causa de Paulo de anunciar o Evangelho em outras cidades. Eles se juntaram à causa de Paulo enviando a ele recursos financeiros, não só uma vez, mas duas, enquanto ele ainda estava em Tessalônica. E aqui nós precisamos nos lembrar quem eram os filipenses. Bom, Filipos era uma cidade romana muito importante, mas não haviam muitos cristãos ali. A igreja era pequena e era composta em sua maioria de pessoas comuns, trabalhadores braçais. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2, Paulo diz que eles eram extremamente pobres. Mas apesar da sua pobreza, essa igreja tinha a visão fixa no reino de Deus. Um dia Paulo apareceu na cidade, pregou o evangelho àquelas pessoas e elas queriam que isso acontecesse com outras cidades. Por isso Paulo diz que eles se associaram à sua missão. Eles queriam financiar o avanço do evangelho no mundo. E aqui cabem algumas reflexões para nós. A primeira reflexão é: perceba como os filipenses enxergavam as suas ofertas. Eles olhavam para aquele sacrifício financeiro, é claro que era um sacrifício,
mas eles olhavam para isso como algo que poderia salvar almas do inferno. Quando nós começamos a olhar para aquilo que nós ofertamos dessa maneira, as nossas ofertas tomam outra aparência. Saber que o recurso que você oferta contribui com o avanço do Evangelho te faz ver a generosidade com olhos espirituais e não simplesmente monetários. Em segundo lugar, repare também que os filipenses não só davam dinheiro para missões, mas eles compartilhavam da mesma missão que Paulo. Ele diz que eles se associaram à pregação do Evangelho no mundo. Eles tomaram partido na evangelização dos perdidos. Isso significa que nós podemos até dar recursos financeiros para missões ou para sustentar os nossos pastores, enfim. Mas isso é totalmente diferente de compartilhar do mesmo ministério que eles. Só ofertar é, em certo sentido, fácil. É colocar a mão no bolso e depois ir para casa tranquilo, porque você fez a sua parte. Mas compartilhar do ministério é diferente. Se associar à missão do Evangelho envolve todo o seu ser. Você não só pensa no financeiro, mas você se pergunta como é que pode ajudar para o avanço do Evangelho. É isso que Deus requer de nós, compromisso completo e não só financeiro. Por que é bom ofertar? Aqui está a primeira razão. Porque uma oferta contribui com o avanço do Evangelho. Se você oferta, se a sua igreja oferta, está contribuindo com o avanço do Evangelho. Que essa seja uma reflexão a nós nesse período de muita gastança com coisas que até sejam importantes, mas poucas entradas nas igrejas. Que possamos pensar a respeito disso.